Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto na Quarentena da Bola. É quinta-feira e por isso, como tem sido habitual desde a criação desta página, há mais de um mês, falamos de futebol de formação. À quinta-feira à noite temos tentado trazer convidados de todos os contextos para aportarmos algo e também criarmos aqui alguma reflexão sobre como se desenvolvem processos formativos nos mais diversos contextos, e hoje escolhemos falar de como se forma em contexto de insularidade, e por isso eu esta semana parti à procura aqui de chegar ao contacto tanto com o Nuno Naré, que é o coordenador do Marítimo, como com o Luís Pires, coordenador do Santa Clara. Agradecer desde já aos dois pela disponibilidade imediata que tiveram para com o meu desafio, para estarmos aqui hoje. Começo por si, Nuno, muito obrigado por ter aceito o desafio e para estar aqui e contar-nos um pouco mais sobre como se processa o Departamento de Futebol de Formação do Marítimo. Consegue-me ouvir, Nuno? O Nuno não nos está a conseguir ouvir, vamos aguardar um bocadinho que ele vai já resolver esse problema. Luís Pires, de Santa Clara, muito obrigado por ter aceito o desafio, para estar aqui, transmontando de Gema, mas entretanto já com muitos anos de Açores, e obrigado por estar então com a Quarentena da Bola para falar de futebol de formação. Olá, boa noite ao Rémulo, ao Tiago, ao Rui Pedro e ao Nuno e a todos os seguidores da Quarentena da Bola. Sobre o futebol de formação de Santa Clara, em contexto de insularidade, o que temos a perder em relação às equipas do continente é a falta de competitividade. São menos equipas, menos jogadores, e nós, felizmente, nos últimos 4 anos, temos conseguido ir aos play-offs, quer de iniciados, quer de juvenis, e com equipas como o Belenenses, a Académica, o Vitória de Guimarães. Nós percebemos que os nossos atletas não ficam atrás a nível de qualidade, mas chega-se ali aos 50, 60 minutos de jogo, acaba-se a gasolina, como costuma dizer. Isso é falta de competitividade, porque estamos num contexto muito diferente, no meu ponto de vista, ainda pior do que o Marítimo, porque nós estamos numa ilha com 140 e tal mil pessoas, com 7 clubes nos Júniors só, enquanto, por exemplo, a Associação da Madeira tem muitos mais. E juvenis também temos poucas equipes. No entanto, o jogador açoriano é um jogador com qualidade. Vai ter que demorar mais anos a chegar, por exemplo, à primeira divisão, como aconteceu já com alguns jogadores que tiveram saído aqui. Alguns já na idade de formação, em juvenis, que é o caso do Nené, fez o seu percurso, foi subindo, foi para a equipa de Júniors do Braga, depois passou pela equipa B do Braga, depois teve 3 anos no Campeonato de Portugal, até que no ano passado chegou à Primeira Liga e ao Santa Clara. O próprio João Pedro, que está agora no avançado de Vitória de Guimarães, também saiu aqui do Santa Clara, é na Júnior, chegou nos Júniors de Gil Vicente, jogou depois na equipa principal de Gil Vicente, na segunda liga, depois teve 2 anos no Campeonato de Portugal e assinou há 2 anos pela Vitória de Guimarães, equipa B, e este ano teve essa oportunidade na equipa principal. Ou seja, o normal seria um jogador com qualidade a jogar num contexto competitivo muito mais, passa a redundância, muito mais competitivo do que nos Açores. Seria aos 20, 21 anos, esses jogadores estariam na Primeira Liga, e o caso do João Pedro foi aos 23, o caso do Nené foi aos 24. Pronto. Temos o Paulo Henrique, por acaso teve a sorte e a qualidade e a competência de saltar dos Júniors de Santa Clara para os Séniores de Santa Clara, na altura da segunda Liga, e depois foi... Na altura, foi para o Paço Ferreira, ainda jogou na primeira divisão e está a fazer um percurso interessante na segunda liga. Ou seja, aqui há qualidade, aqui há jogadores de qualidade. Nesses 4 anos que convivi com outros clubes e que senti, porque uma coisa é estarmos a ver de longe, outra coisa é estarmos no campo e vermos o jogo, e vermos os atletas
dentro das 4 linhas. E o que eu senti foi não há grande diferença entre o jogador que joga na Madeira e que joga nos Açores, dos jogadores que jogam no continente. Salvo uma ou outra exceção, que vi, por exemplo, na altura, há 3 anos, vi, quando foi em Oeiras, o playoff em Oeiras, vi um jogador do Nacional, um canhoto muito bom jogador. Há 2 anos na Madeira vi um jogador da Académica, um canhoto também muito bom jogador. Do resto, a qualidade dos jogadores é muito parecida. A diferença realmente é a competitividade, ou seja, uma coisa é jogarmos, termos 2 ou 2 equipas a lutar pelo título, seja em que escola for aqui. Outra coisa é estar no continente em que são 5, 6, 7 equipas a lutar primeiro para passar a primeira fase, depois há mais 4 ou 5 ou 6 passam na fase e depois há mais 4 ou 5 a lutar pelo título. E é isso que nos faz crescer. Quanto mais dificuldades nós enfrentarmos, mais nós crescemos. E a grande diferença é mesmo essa. Eu vou obviamente, e também o Tiago Quaresma e o Rui Pedro Vasconcelos, são os nossos comentadores residentes, ambos treinadores de futebol de formação. Vamos ter mais algumas questões interessantes para lhe colocar assim ao Nuno, também algumas que já estão aqui a ser lançadas por quem nos segue. Nuno Naré, acho que já me consegue ouvir agora, não é? Consegue ouvir, Nuno? Com algumas dificuldades. Mas ok, nós ouvimos-lo bem, portanto eu vou projetar aqui um bocadinho a voz para ouvir a questão, perguntar-lhe como é que é o projeto formativo do Marítimo, neste contexto de insularidade, pegando no contexto, obviamente, também de que estamos a falar de uma ilha, não é? Com vários clubes numa ilha, o Marítimo com maior ascendente, tendo em conta a sua história, mas quais são os principais desafios de formar em insularidade? Bom, antes de mais nada, boa noite e obrigado pelo convite, e que agradeço imenso. De facto, portanto, o Marítimo é um clube que tem muitas equipas, portanto, nós, só para vocês terem ideia, temos 53 treinadores, portanto, temos muitas equipas. Temos o problema, portanto, eu não consegui ouvir muito bem, portanto, o meu colega do Santa Clara, mas aquilo que eu consegui ouvir, portanto, temos um problema semelhante que tem a ver, portanto, com a competitividade nos jogos. Os campeonatos aqui decidem-se, tanto entre nós e o Nacional, tanto em 2 jogos. Então nós na formação, como o que nós queremos, o nosso principal objetivo também não é só o campeonato, não queremos só ser campeões, o que nós queremos é formar atletas para a nossa equipa profissional, para a nossa equipa A. Então o que nos preocupa é essa competitividade mesmo que os nossos miúdos possam não ter nos jogos. Então, nós como pessoas ligadas à formação temos que, como não podemos ter aqui mais equipas que nos deem mais competitividade, o que é que nós temos que fazer? Temos que arranjar estratégias para dificultar os jogos. Portanto, é isso que nós fazemos. Portanto, nós utilizamos muitos jogos como se fosse um treino, portanto, onde treinamos várias situações utilizando o próprio jogo, portanto, objetivos claros para o jogo, o que vai criar dificuldades aos atletas e em vez de termos, por exemplo, um resultado muito mais desnivelado, temos resultados portanto, menos desnivelados, mas porquê? Porque nós criamos muitos objetivos no jogo, portanto, não é só o jogo, não temos só a querer só o ganhar, não é importante, mas o que nós queremos mais é utilizar aquele jogo como se fosse um treino, portanto, criamos situações de treino no referido jogo. Isso cria dificuldades ao jogador, e é isso que nós pretendemos fazer. Portanto, isso é uma das estratégias que nós temos. Obviamente que temos outro problema que tem a ver com o recrutamento, não é? Portanto, estamos muito limitados, portanto, comparativamente às equipas do continente, por exemplo, e nós trazer um atleta de fora da Madeira para cá, só se justificar mesmo muito, portanto tem que ser um atleta mesmo a mais-valia, tem que ser um atleta que seja muito melhor que os nossos, porque na Madeira existem excelentes jogadores, portanto nós temos bons jogadores na Madeira. Posso lhe dizer, por exemplo, que o ano passado a nossa equipa de júniores do Campeonato Nacional só tinha atletas madeirenses, portanto, porque nós chegámos à conclusão que a qualidade que eles têm não se justificava a vinda não vinham adiantar nada vir de jogadores de fora, portanto, e com o agravante com os custos que isso traz ao clube, não só pela estadia, pelo ficar no nosso centro de estágio, mas também porque cada atleta que nós tenhamos fora da região perde apoios a nível governamentais. Portanto,
paralelamente a isso tudo, portanto, temos também nós, e é isto também, tal como temos bons jogadores, também temos bons treinadores da Madeira. Mas a maior parte dos nossos treinadores são todos da Madeira, tirando alguns casos de treinadores que são professores e estão destacados aqui na Madeira e que aproveitamos para os trazer para o nosso futebol jovem. Mas é uma máquina muito grande, portanto, temos como eu disse, tanto 53 treinadores, depois temos o gabinete do Marítimo Lab, que é um gabinete, no fundo, como o próprio nome diz, do estudo científico de todos os atletas, portanto é um laboratório, portanto, onde todos os nossos atletas são avaliados e a partir daí nós damos muita importância àquilo que é o jogador, portanto o jogador é que é importante para nós, porque sem ele nós não estávamos aqui, não é? E então queremos ao máximo potencializar o jogador. Queremos, e para isso acontecer, temos que conhecer ao máximo o jogador, portanto, e daí termos esse gabinete científico, portanto, e temos também o nosso gabinete de psicologia, e além com as psicólogas também temos a socióloga, que tentamos fazer todo um acompanhamento ao atleta para o tentar formar da melhor maneira possível, e temos consciência também, e nos preocupamos com isso, que sabemos claramente que nem todos os que estão ali vão ser jogadores de futebol, portanto, mas o que é importante é que, seja qual for a profissão que eles venham a ter, que a escola do Marítimo tenha servido para formar um bom homem e que eles, quando chegarem à idade adulta, tenham noção que os anos que passaram na escola de formação do Marítimo contribuem muito para a sua formação. Portanto, é um objetivo que também nós, no dia-a-dia, queremos ter. Oh, Nuno, deixa-me, Tiago Quaresma e Rui Pedro, pensem naquilo que vão querer perguntar tanto ao Nuno como ao Luís Pires. Nuno, estamos a falar de quantas equipas de formação do Marítimo, excluindo a equipa B e a equipa sub-23? Portanto, nós temos um acordo também, além do Marítimo, e por isso é que está contabilizado também, temos um acordo com o Barreirense, que é o nosso clube satélite, onde jogam os nossos jogadores todos de primeiro ano, portanto, a partir dos benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores, temos uma equipa do Barreirense que é os nossos atletas do primeiro ano. Porquê que é isto? Porque nós temos equipas B também, todos os escalões, mas a questão é, porque o Barreirense, porque sendo o Barreirense consegue estar na divisão de honra, sendo a nossa equipa B está numa primeira divisão regional, que ainda tem menos competitividade, portanto, e daí nós preferimos ter o Barreirense, que é um clube que funciona no fundo para perceberem melhor como o Padroense e com o Porto, portanto, que é um clube que toda a estrutura é nossa, os jogadores são nossos, os treinadores são nossos, a metodologia de treino é nossa, portanto é onde nós fazemos evoluir os nossos atletas. E depois temos, portanto, a nossa equipa júnior que disputa o Campeonato Nacional e temos outra equipa júnior que disputa o Campeonato também como Marítimo a nível regional, além do Barreirense. Juvenis igual, temos a equipa A de juvenis, a equipa B de juvenis e a equipa do Barreirense. Iniciados, temos a equipa de iniciados A, a equipa B e a equipa do Barreirense. E ainda temos uma quarta equipa que é o Sub-13 nosso, portanto os infantis nossos, que jogam sábado o futebol, que aqui na Madeira joga-se o futebol de 8, numa primeira fase e depois passam para o 11. E jogam ao domingo, portanto jogam ao sábado, os Sub-13 fazem um jogo de futebol de 8 e ao domingo fazem um jogo também de iniciados. Depois nós de Benjamins temos mais 3 equipas, portanto Benjamins, depois de Petizes temos 4 equipas e depois escolinhas temos uma quantidade. Elas a partir dos 3 anos começam a treinar no nosso clube a partir dos 3 anos. Estamos a falar de quantos atletas, Nuno, assim grosso modo? 1000 atletas. À volta de 1000 atletas dos 3 anos, dos 3 aos 19. Luís, pergunto-lhe a mesma coisa. Quantas equipas, número de atletas e treinadores para termos aqui uma ideia, não é? Para podermos analisar, não é? São realidades completamente diferentes. O Santa Clara tem 9 equipas, uma de júniores, uma de juvenis, uma de iniciados, 2 de infantis, 2 de benjamins, depois temos as escolinhas com 30 e poucos atletas. No total são 165 atletas, mas são realidades completamente diferentes. Nós estamos aqui numa ilha e pego naquilo que falou o Nuno há pouco. A Ilha da Madeira, e tu tens o Porto Santo ao lado, mas 90 e tal % das equipas estão na Ilha da Madeira. Enquanto nós aqui não. São 9 ilhas e o recrutamento é impossível, ou seja, todos os nossos atletas são atletas açorianos e micaelenses, ou seja, não temos ninguém de fora. Os treinadores também são açorianos ou, como é o meu caso, que eu não sou açoriano,
pessoas que já estão cá há alguns anos e que nós recrutamos para a nossa formação. Sobre, ainda pegando no recrutamento, a insularidade é má para nós, mas é bastante pior para os atletas, porque nós temos atletas com qualidade, da mesma maneira que nós e o Marítimo e as equipas das ilhas têm dificuldade em recrutar jogadores do continente, as equipas do continente, para virem recrutar jogadores já às ilhas, pensam duas vezes, porque se tiver um jogador com o mesmo nível ali ao lado, é uma despesa, ou até um bocadinho mais fraco, optam pelo jogador que está ali perto de casa, em que o pai o vai levar ao treino e come em casa do pai. E nesse capítulo o jogador açoriano também é bastante prejudicado, como acontece com o jogador madeirense. Mas, no entanto, têm sido jogadores para clubes. Por exemplo, este ano está o Gonçalo, que teve 7 anos connosco, o Gonçalo Oliveira, que está no Boa Vista. No ano passado foi o João Furtado, que esteve no Marítimo. Teve o João Reis, também nosso atleta, durante vários anos, esteve no Tondela, e conseguiram-se afirmar. E este ano, a meio da época, porque a família foi para Lisboa, o Diogo Sá foi e impôs-se, está a jogar no Louros, no Juvenil, no Sub-17, uma equipa que na Zona Sul estava atrás do Benfica só. Ou seja, ele está a jogar. Ou seja, os jogadores têm qualidade. E dá-me pena, porque eu sou de uma zona em que a formação, felizmente, tem vindo a crescer, muito à custa do Grupo Desportivo de Chaves, mas sempre houve muitos jogadores com qualidade, sempre. Eu lembro-me de colegas que jogaram comigo que eu pensava assim, como é que esse jogador não chegou à primeira divisão? Porque estamos ali, ninguém olha para nós. No interior, não é? No interior. É complicadíssimo. É complicado. Que também tem problemas parecidos com a insularidade, um bocadinho diferentes em algumas coisas, parecidos noutros. Sem dúvida, e a nível do recrutamento a mesma coisa. Para irem buscar um jogador a Bragança, por exemplo, são 100 km, ou seja, eles têm que ficar em Chaves. Se for buscar algum jogador aos concelhos próximos, é Valpaços ou a Vila Pouco. E mesmo assim, já tem que ir com o autocarro, buscar jogadores a Vila Pouco, a Valpaços. Vila Real também tinham que morar em Chaves. E pronto. Nós no Santa Clara ainda estamos a crescer. O clube chegou há 2 anos à primeira divisão. Está a ganhar raízes na primeira divisão. Fez um excelente campeonato ano passado e este ano também está a fazer um excelente campeonato. E a partir do momento que o clube assente bem na primeira divisão, eles nunca se esquecem, tanto a administração da SAD como a direção do clube estão atentos à formação. Neste momento somos entidade formadora 4 estrelas e acredito que vamos renovar esse estatuto, apesar das dificuldades inerentes este ano. Mas muito também pela sensibilidade da direção, o querer dar ao atleta açoriano mais recursos, melhores treinadores. Só que ainda estamos numa fase de crescimento, numa primeira fase de crescimento. Estamos em relação ao Marítimo e Nacional na Madeira. Eu tive a oportunidade há 2 anos de estar lá durante 4 ou 5 dias na Madeira e durante os playoffs. E não é só o Marítimo e o Nacional. Há campos por todo lado. E aqui o governo regional também tem. Nenhum clube tem campo. Todos os campos são ou da Junta de Freguesia ou do governo regional. Por exemplo, o campo onde nós treinamos, o Futebol 11, nós temos que pagar uma mensalidade. É um campo das Capelas, mas estamos bem servidos. Aquilo é só para nós, tem sido só para nós e o Futebol 11 tem crescido nos últimos anos muito à custa daquele campo, de termos as condições que, por exemplo, a certificação exige. Mas estamos num patamar diferente, só que estamos a crescer e estamos com gente à frente do clube, com sensibilidade para a formação. A criação, está no nosso horizonte a criação de uma equipa sub-23. Em primeiro lugar, antes da equipa sub-23, termos os nossos próprios campos.
iam ser de estágio, pronto, mas isso aos poucos. É um crescimento que está a ser sustentado. Nós vamos colocar aqui algumas questões. Tiago Quaresma, vou começar então por ti, o que quiseres comentar e também o que queres perguntar, e peço-vos aos dois que sejam perguntas, e serão, porque o contexto de insularidade é o mesmo, depois a realidade dos clubes é que é bastante diferente, como é natural também, porque as ilhas também são bastante diferentes, e os arquipélagos até neste caso, mas Tiago, o que quiseres comentar sobre aquilo que já foi dito, a realidade dos clubes, a do Marítimo conheces bastante melhor, até porque já tiveste a oportunidade de conhecer de perto, e aquilo que quiseres perguntar ao Nuno Naré e ao Luís Pires. Sim, em primeiro lugar, boa noite. Desejar boa noite ao Remo e ao Rui Pedro. É um prazer estar de regresso e também cumprimentar o Nuno e o Luís, principalmente pelo trabalho que têm que desenvolver, porque sem dúvida alguma que a dificuldade é bastante acrescida por tudo o que já fomos falando aqui, pela questão da insularidade, pela questão dos contextos competitivos com bastante inferiores ao que nós encontramos aqui no continente e, no nosso caso, na Associação de Futebol do Porto, não é? Que é a maior do país e a melhor ou uma das melhores em termos competitivos. Portanto, é sem dúvida alguma de realçar o trabalho que tem feito. Disseste bem, no caso do Marítimo eu pude acompanhar porque competi durante 2 anos com o Marítimo, quando era treinador adjunto dos Júniores do Padroense no Nacional, portanto pude presenciar e o Marítimo nessas 2 épocas teve sempre boas equipas e conversei algumas vezes nos nossos jogos com a equipa técnica, porque sem dúvida alguma é complicado fazer essa gestão quando de 15 em 15 dias tem que haver uma viagem ao continente, e isso na altura. Portanto, é sem dúvida alguma de salutar o trabalho e o esforço que se tem que fazer. Em relação aqui a algumas questões que já foram falando, no caso até do Luís, uma delas era algo que eu iria perguntar, que era a questão do recrutamento. Se existe alguma espécie de rede de recrutamento dentro do arquipélago, não só em São Miguel, mas também pelas outras ilhas, e tendo por base uma das últimas entrevistas do presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, em que fala precisamente nisto que o Luís acabou de dizer, que é uma aposta desta direção na formação, a criação de infraestruturas para o clube, quer para o futebol profissional, quer para a formação, uma vez que é o clube mais representativo dos Açores, o único clube açoriano que disputou a Primeira Liga e que tem como objetivo estabilizar-se na Primeira Liga. Se há realmente uma aposta na formação, se há realmente uma aposta forte na formação, ou se é um dos objetivos, tendo por base recrutar e conseguir ter nas suas equipas os melhores jogadores do arquipélago, se há esse objetivo, é uma das questões que coloco, juntamente com aquela que referi. Se existe ou se está em construção alguma rede de recrutamento que permita não só selecionar os atletas em São Miguel, como também nas restantes ilhas. Em relação ao Marítimo, surgem-me aqui algumas curiosidades. Lança uma que é para respondermos uma de cada vez. Exatamente. A primeira que eu gostaria de lançar é, sendo um clube que tem a sua equipa B, tem a sua equipa de sub-23, que é se calhar dos clubes que nos últimos 10 anos mais jovens lançou na equipa principal, vindo destas formações, sendo eles portugueses ou estrangeiros, sendo eles madeirenses ou não, mas é sem dúvida algum um dos clubes que mais oportunidades dá aos jovens. Se é um objetivo do clube, é uma curiosidade minha, que o Marítimo nunca se conseguiu estabilizar nos últimos anos na primeira divisão nacional de júniores, apesar de eu ter defrontado o Marítimo por algumas vezes e reconhecer que há bastante qualidade nessas equipas. Se esse é um objetivo do clube, estabilizar o escalão cimeiro da formação no patamar mais alto do futebol de formação, e se há também uma aposta no recrutamento de alguns jogadores fora da ilha, continentais, visto que o Marítimo tem esta vantagem que eu disse, é dos clubes que mais oportunidades dá aos jovens na sua equipa principal. E já tem a infraestrutura montada. Nuno e Luís Pires, não se preocupem que eu tomei nota das perguntas, vamos ouvir quais são as perguntas do Rui Pedro e depois vamos às vossas respostas. Rui Pedro, força. Antes de mais, deixa-me desejar boa noite ao Luís e ao Nuno, e é um gosto ter, tanto pediram, e o Remo, como é óbvio, é tipo, saca sempre da cartola e conseguiu trazer gente não de Lisboa, não do Sul, mas sim dos arquipélagos, que ainda mais difícil é. E desde já um forte abraço para o Luís e para o Nuno.
A minha questão é igual para os dois. O Luís falou e nós temos um jogador açoriano que eu conheço bem. Também conheço bem o Diogo Motti do Santa Clara, que é uma das promessas de Santa Clara, que está emprestado ao Castelo Branco, um extremo de grande qualidade, que joga muito bem tanto com o pé esquerdo como com o pé direito. Mas a minha questão é a mesma para os dois. Embora para o Marítimo eu gostava de perceber muitas vezes que quando a gente vê o Marítimo tem a equipa principal, a equipa B, a equipa de sub-23, mas ainda continua a ter muitos jogadores oriundos do Brasil na equipa Marítimo. A minha questão para o Santa Clara e para o Marítimo é a mesma, porque eu quando olho para as equipas dos arquipélagos e quando me falam de falta de competitividade, faz-me lembrar um pouco o concelho de Vila Nova de Gaia, que em Vila Nova de Gaia existem milhares de clubes e Vila Nova de Gaia nunca teve um clube na primeira divisão. Eu creio que até Vila Nova de Gaia é o maior concelho de Portugal, onde tem mais freguesias, se não estou em erro. Será que a diminuição dos clubes não daria mais competitividade e mais qualidade aos jogadores dos arquipélagos? Eu lanço essa questão porque também gostava que isso acontecesse em Vila Nova de Gaia, porque de 2 em 2 km existe um clube em Gaia. E Gaia, se juntasse muitos desses clubes, talvez tivesse um Braga ou um Guimarães muito idêntico no campeonato português. Portanto, achas que há dispersão dos talentos porque há muitos clubes e acaba por ser... É a minha questão, sim, porque em Vila Nova de Gaia cada um tem o seu quintal, infelizmente. Sim. Num raio de 10 km é capaz de encontrar 5, 6 km. E se juntassem todos num clube de Vila Nova de Gaia, não sei se não seria uma das grandes potências do futebol português. Que clubes, depois há as questões históricas e regionais muito complicadas. Culturais, ora bem, não se consegue mexer. Culturais, exatamente. Vamos então começar aqui pelas respostas, tendo em conta que a pergunta do Rui Pedro é igual para os dois. Nuno Naré, que já falou há mais tempo, sobre isto da possível dispersão de jogadores por haverem muitos clubes na ilha, que é um facto na Madeira, realmente. E há aqui também quem esteja a dizer, que está a acompanhar a nossa transmissão, no caso o Carlos Miguel, se o facto do Marítimo, por exemplo, ter muitas equipas por escalão não prejudica a própria competitividade. Tem que ligar o micro, Nuno. Tem que ligar o micro. Isso. Eu não ouvi bem a outra pergunta porque estou de facto com alguns problemas em ouvir. Bom, mas entretanto, pelo aquilo que eu percebi, e também vi aí uma pergunta há pouco de uma pessoa que está a ouvir, de facto é verdade, portanto, o Marítimo aposta bastante na nossa formação. Relembro que sempre tivemos equipa B e muito antes de aparecer o projeto do Sub-23, já nós tínhamos uma equipa C, que era a equipa que utilizávamos no Regional Séniors com atletas da nossa formação, porque achávamos que havia muitas dificuldades nos nossos atletas que vinham da formação para integrar logo a nossa equipa B. E nessa altura formámos a equipa C para servir de patamar, depois felizmente apareceu o projeto Sub-23 e terminámos com esse projeto da equipa Sénior C. Também é verdade que vamos buscar alguns atletas de fora, principalmente do continente, que achamos que são mais-valias e que se enquadram dentro daquilo que nós pretendemos para formar jogadores para a equipa A. Relembro com alguns casos de sucesso, que foi dito também aí há pouco por um comentário, mas mais recentemente, até com aqueles que foram falados, temos, por exemplo, o SAC, que também passou por nós e chegou onde chegou. Portanto, em relação à pergunta, portanto, se o facto de termos tantas equipas pode prejudicar a competitividade, é um facto que pode de facto isso acontecer, mas também tem outro problema, que tem a outra situação que também, tanto connosco, nós achamos que consegue evoluir mais, porque nós conseguimos treinar todos os dias, que se calhar, portanto, nem todos os clubes os conseguem, e nós, mesmo por havendo essa pouca competitividade nos jogos, criamos os treinos. Nos treinos queremos que eles evoluam mais e tornamos treinos com uma competitividade e com uma exigência superior, porque sabemos que depois os jogos não irão ser assim. Não sei qual era a outra pergunta. Uma das perguntas tinha a ver com o facto de menos clubes na Madeira ou nos Açores poderiam representar, por exemplo, o Marítimo, o Santa Clara, o Nacional, se quisermos falar mais fortes. Havendo menos clubes, se calhar também havia depois menos miúdos a praticar desporto, né? Também a praticar o futebol, e também acho que é um papel social que os clubes têm,
em ter jogadores a praticar o desporto, não é? Portanto, nós temos muitos atletas e essas equipas que nós temos ali, muitas das vezes temos-as porque existe uma necessidade também dos atletas quererem pertencer ao Marítimo, e muitas das vezes ficam lá porque querem evoluir e queremos lhes proporcionar a prática desportiva num grande clube. Nós, para termos estas equipas todas, repare, e é um investimento grande que o clube tem, porque nós não temos o nosso centro de estágio ainda, é um sonho do nosso presidente, e sendo o nosso presidente, como conhece e como todos nós o conhecemos, penso que vai concretizar esse sonho, mas nós, para conseguirmos pôr estas equipas a treinar, portanto, o nosso complexo, nós temos um campo de futebol 11 sintético, temos um campo de futebol 7 sintético, temos um campo relva natural, onde 2 vezes por semana o futebol jovem utiliza, e depois temos campos que alugamos. Portanto, temos o campo do Liceu, temos o campo do 1º de Maio, temos o Machique, que agora recentemente fizemos outro protocolo com o Centro Esportivo da Ribeira Brava. Portanto, e isto, em termos logísticos, também, além do papel, do dinheiro que se gasta nestes aluguéis destes campos, também em termos logísticos faz com que seja complicado. Portanto, até aí seria mais fácil se tivéssemos menos equipas. Portanto, é sempre uma discussão que nós próprios na coordenação, juntamente com a direção, temos essa discussão, mas também achamos que os clubes também não é só pensar na vertente competitiva, porque também temos que esse tal papel social, e temos a certeza que se nós desistíssemos de muitas equipas, nem todos iriam jogar futebol, iriam abandonar o futebol, e também não é isso que nós queremos, porque também queremos que acho que o clube tem esse papel também importante a fazer com que na sociedade os miúdos estejam a praticar um desporto, e em clubes que lhes dá a qualidade de trabalho. Nuno, deixa-me só interromper, sem querer, só para não deixar avançar o assunto. Não, eu ia falar em relação ao que o Nuno indicou. Indicamos eu já lhe digo, Nuno, deixa-me ouvir, que o Nuno não está a conseguir bem ouvir o Rui Pedro. Vou ouvir a pergunta do Rui Pedro e já passo para si, Nuno. Ok, só para não deixar avançar o assunto. Falou em falta de... quando eu respondi foi em falta de... A minha pergunta foi quando disse que havia falta de competitividade. Eu acredito até que haja clubes na Madeira, que haja escalões que não tenham equipa. Certamente o Marítimo terá 2 equipas por escalão, algumas até terá 3. Com os campos que existem, com as infraestruturas que existem na Madeira, se houvesse menos equipas e os jogadores mais divididos por todos os clubes do arquipélago, acho que não seria por aí que os atletas deixassem de praticar desporto, neste caso. Porque ou falamos de competitividade ou falamos do desporto de lazer. Temos que nos entender, mas na falta de competitividade, creio que até haverá clubes que não têm alguns escalões, e por isso é que por vezes não há essa competitividade. Não será, se calhar, por haver um clube ou outro, neste caso o Marítimo Nacional, que vá buscar todos os melhores clubes, e é normal que são os clubes da Primeira Liga que mais despertam a atenção, como existe cá na Associação de Futebol do Porto, como é o caso do Boa Vista, onde eu sou treinador. É normal que o apetite dos atletas seja maior para jogar no Boa Vista do que noutros clubes, mas creio que não será por aí, a distribuição dos jogadores não estará um pouco absorvida por esses 2 grandes clubes do arquipélago. Muito bem. Nuno, as questões, e vamos agora por partes. O Rui Pedro Vasconcelos estava a dizer que, apesar de muitos clubes, que o Marítimo e o Nacional acabam por absorver os melhores, não é? Portanto, isto vai de encontro também ao que disse o Tiago Quaresma, que lhe perguntou como é que funciona a rede de recrutamento do Marítimo dentro da Madeira. Desculpa, Rui, mas é que eu não consigo mesmo ouvir nada do Rui. Portanto, não há problema, não há problema. Eu vou fazendo aqui vou fazendo o transfer. Nós, no nosso comportamento aqui na Madeira, não vamos buscar por ir buscar. Portanto, só vamos mesmo na Madeira, vamos buscar aqueles que nós achamos que claramente são melhores do que aqueles nossos que vêm dos outros escalões. Portanto, tentamos, obviamente, ir buscar os melhores aqui na Madeira, mas tentamos que sejam até cada vez com mais novos. Portanto, para se ir adaptando à nossa forma de trabalhar, para se ir adaptando também à realidade e à vivência do fundo do que é ser jogador do Marítimo, não é? Quanto mais novos eles forem para lá, melhor para eles se adaptarem. Mas não vamos buscar tudo o que mexe, como se costuma dizer, não é? Porque um bom jogador dos outros clubes pode ser se calhar o melhor jogador de um determinado clube, pode ser um jogador mediano ou até de um nível baixo em relação aos nossos. Portanto, temos sempre essa preocupação. Quando o nosso recrutamento, temos um gabinete de recrutamento que vai ver todos os jogos e logo mal começam os campeonatos,
tentamos que rapidamente todos os jogadores sejam identificados. Temos a preocupação que sejam observados por mais do que um observador e depois também pelo treinador do escalão e depois pela coordenação. Portanto, fazemos sempre várias observações, vários relatórios para termos sempre a certeza que se vamos buscar aquele miúdo, é claramente um atleta que vai acrescentar e é melhor do que aqueles que já vêm com muitos anos da nossa formação. Portanto, é essa a nossa preocupação. Muito bem, Nuno, eu já volto a si, até porque ainda há aqui algumas questões do Tiago Quaresma. Vamos ao Luís Pires. Luís Pires, portanto, há aqui a pergunta do Rui Pedro que tem a ver com a possível dispersão de jogadores com muitos clubes e se poderia ser mais benéfico em termos de menos clubes, e o Tiago Quaresma perguntou-lhe a questão relacionada com o facto do recrutamento nas 9 ilhas, como é que funciona e se já está estabelecido, e também se é realmente aquela realidade a aposta na formação, que o Presidente disse numa entrevista, no fundo, para transformar realmente o Santa Clara naquilo que já é uma referência no futebol dos Açores. Sim, o Presidente disse, e a ideia dele é essa, só temos de ter estruturas físicas para isso acontecer. É claro que os jogadores que estão nas outras ilhas estão identificados, só que neste momento não temos estrutura física para recrutar, para trazer de outra ilha ou do continente os jogadores. Até do continente, vários jogadores que se oferecem, que jogam nos campeonatos nacionais para vir para o Santa Clara, mas neste momento não há estrutura para receber. Em relação ao número de equipas, isto cá não acontece, não há muitas equipas, mas foi o Rui Pedro que disse que em Gaia há muitos clubes. Sim. Imagina que aqui tivéssemos em Gaia, eu joguei muitos anos na segunda divisão Zona Norte, apanhei muitas vezes o Vila Novense e o Canelas. E ele fosse dizer aos diretores ou aos sócios do Vila Novense para desistirem, é complicado. Já se falou nisso muitas vezes em Gaia, mas não é possível. Isso é complicadíssimo e aqui isso aí é a mesma coisa. Nós preocupamos-nos com a competitividade dos outros clubes. Eu estou à vontade nesse aspecto, há presidentes dos outros clubes aqui da ilha que sabem que sou eu próprio que falo com eles. No ano passado tinha já três guarda-redes num dos meus escalões, para não estar a mencionar escalões, e provavelmente o melhor guarda-redes desse ano ofereceu-se. E eu falei com o presidente, olha, ele ofereceu-se, mas eu já tenho, não é? E eu não quero, tenho três guarda-redes, tenta-lhe dar a volta ao rapaz, que ele está constantemente a ligar-me, a mandar-me mensagens, porque eu pegava bem nele, ele é o melhor daquele escalão, daquele ano. Pegava nele, ficávamos com 4 guarda-redes, ia prejudicar um, que já está no clube há vários anos, que já tem uma ligação emocional com o clube bastante elevada, e ia tirar a competitividade à minha equipe. Porquê? Porque quando jogássemos contra essa equipe ia ser muito mais fraca. Muito mais fraca. Nós temos que nos preocupar com isso. Aqui nos Açores temos que nos preocupar com isso. Felizmente, o nosso plantel este ano, por exemplo, de juvenis, 95% eram iniciados aos juvenis no ano passado do clube. O nosso plantel de iniciados, a mesma coisa. Temos um grande problema, que é um bom problema, é grande, mas é um bom problema, que é no escalão de júniores. Os jogadores do primeiro ano de júniores passam para o segundo ano de júniores, a grande maioria, e felizmente, são bons alunos e vão para as universidades. E nós, aqui ao contrário da Madeira, não temos, por exemplo, a licenciatura de Educação Física ou de Desporto. Na Madeira há, e aqui não há. A maior parte desses atletas vão para o continente, e nós todos os anos, 7, 8, 9 atletas, porque vão estudar para o continente. E aí, nesse escalão, o recrutamento está mais presente. Só que das ilhas nunca trazemos. São os jogadores dos clubes aqui de São Miguel, que nós achamos que têm que ser melhores aos que nós temos. E a maior parte dos anos, como este ano aconteceu, subimos jogadores do escalão de baixo, do escalão de juvenis. Este ano tiveram 3 juvenis a jogar no escalão de júniores, e porque o escalão de júniores estava um bocado a nível de quantidade, estava deficitário, não é? Estava deficitário, e tivemos que subir
três juvenis. Qual era a outra pergunta? E o Rui Pedro, sabes que eu sou do Norte. Não é do Norte, é de uma terra que eu... É Barcelos, pá, não é Vila Nova de Gaia. É de uma terra que eu adoro, que eu joguei Macedo de Cavaleiros, adoro os Transmontanos. Não sou. Eu nasci, eu vou dizer, em Chaves. Eu nasci em África. Eu vim com 5 anos para cá e fiz-me homem em Chaves. E pronto, fiz-me homem em Chaves e joguei lá na formação. Depois tive a oportunidade de assinar contrato profissional com o Chaves quando estava na primeira divisão. Lá está, na altura, ainda antes da Lei Osman, em que éramos emprestados ao Montalegre, ao Mirandela, ao Vila Pouca, que na altura era a equipa satélite. E eu percebi mais tarde que se eu tivesse ido ali mais cedo, para o coração do futebol, que é aquele triângulo entre Porto, Braga e Guimarães, onde fui mais tarde, eu fui para lá com 27 anos. E eu tenho a certeza que se vou mais cedo, teria dado, porque teve 1 ou 2 anos que eu tive ali, fiz boas épocas, tanto no Sandinense, principalmente no Sandinense, chegámos a ser campeões nacionais da terceira divisão contra a equipa B do Sporting, e depois na segunda divisão B fizemos ali boas épocas. Tive contactos de outros clubes, só que idade tens? 29, 28? Eu faço hoje à meia-noite. Faço hoje à meia-noite 33. Faço hoje à meia-noite 33. Está quase eu é como o Luís, só que eu conheci muito cedo as discotecas, por isso é que eu disse, se eu não conhecesse as discotecas é que tinha sido. Mas agora, como treinador da formação do Boa Vista, ele pode dar esse exemplo e dizer, opá, fiquei fora da... Mas uma preocupação que eu tenho, pronto, tu já foste atleta há muitos anos, não foi? Sim, joguei 14 anos na formação do Boa Vista, depois estive no Macedo de Cavaleiros, Valenciano, andei por aí. E essa é uma das preocupações que nós temos aqui, que no Santa Clara pronto, para além da formação dos nossos treinadores, o terem sido atletas porque sentimos o que se passou lá dentro. Isso é um problema aqui na Associação de Futebol do Porto, o que vai dizer. Não. Vamos já falar com os professores de Educação Física, vem já para aqui reclamar. Olha, veja logo o que vai dizer, Luís. Eu estou à vontade nesse aspecto. Eu sou licenciado em Educação Física e sou formador aqui nos cursos de treinador, como tenho o UFA, sou nos cursos de treinador primeiro e segundo nível aqui na Associação de Ponta Delgada. Quando quiser abrir um curso de nível 2 na Associação de Futebol do Porto, já não abre há 1 ano e meio, esteja à vontade, que eu estou à espera. Nós agradecemos. Eu estou inscrito. E eu costumo dizer o seguinte, por causa realmente há essa... não estou a dizer que é disputa, mas eu costumo dizer o seguinte, 90% daquilo que eu sou no futebol, devo ao que passei no futebol, não só como jogador, como treinador, como cheguei a ser secretário técnico do Chaves na segunda liga, como coordenador da formação. 90%, é claro que aqueles 10% da parte científica são muito importantes, mas 90% eu tenho a percepção, tenho 50 anos, não sou nenhum garoto, eu tenho a percepção que 90% daquilo que eu sou como pessoa do futebol, devo à minha passagem no futebol como jogador, como treinador, e aqueles 10% são muito importantes, sem dúvida, eles podem fazer a diferença, mas eu preocupo, é claro que tenho treinadores que foram jogadores e também são licenciados em Educação Física, mas tenho gente que não é licenciada em Educação Física, são licenciados em Gestão e de outros cursos, e outros que não são licenciados que têm a pedagogia ideal para treinar o escalão A, B, C ou D e para fazer crescer e desenvolver o atleta. Sobre o crescimento dos atletas e sobre... Desculpa lá... Força. Remo, nós sabemos que só 0,5% ou não chega a 1% dos nossos atletas é que um dia vão ser profissionais. Então, nós temos que preocupar com o desenvolvimento deles, principalmente com o desenvolvimento humano deles, passar-lhe bons valores da vida e do futebol. Porque, e quando chegarem a séniores e os forem estudar ou forem para outras equipas, nós ficarmos com a seguinte percepção, nós, Clube Desportivo Santa Clara, contribuímos para este ser humano fantástico que está agora a ser do nosso clube.
Mas também esta é a parte humana. A parte esportiva, os grandes troféus da formação, por exemplo, nós este ano passado ganhamos os escalões todos de futebol de 11 aqui na ilha. Este ano fomos vice-campeões de juvenis e de júniores e fomos campeões de iniciantes. Mas a nossa grande preocupação é o atleta. Nós emprestamos 2 jogadores que têm contrato de formação connosco a um clube do campeonato sénior, que ainda eram júniores, que se tivessem jogado no nosso campeonato e pela nossa equipa de júniores, muito provavelmente seríamos nós os campeões. Mas o mais importante foi dar-lhe um patamar de crescimento, de evolução, diferente ao que eles iam ter para melhor, ao que eles iam ter nos júniores. E já aconteceu a mesma coisa com o Moti, que tu falaste, e com o Rodrigo Simão, que também esteve no Benfica Castelo Branco, e com o Miguel Machado, que também esteve no Benfica Castelo Branco. Ainda em idade júnior, foram emprestados à equipa satélite, que era, na altura, o Águia. Estava também no campeonato dos Açores. Porque o mais importante para nós é mesmo dar-lhe patamares de crescimento cada vez mais competitivos, e eles não iam ter nos júniores. Felizmente, nestes 5 anos desta direção, já 4 atletas fizeram contrato profissional. Um deles está no plantel, que é o Rodolfo. E essa é a grande vitória, é conseguirmos que os nossos atletas façam os contratos profissionais, sejam jogadores profissionais, e a cereja no topo do bolo, tipo a nossa Liga dos Campeões, é que eles consigam fazer parte do plantel do clube e conseguir jogar ter minutos. Vamos ouvir agora aqui o Nuno Nareca. Peraí, que já há pouco, quando interrompeste, depois o Nuno não pode responder a tudo e não ouviu tudo. Peraí. Nuno Nareca, havia aqui uma questão lançada pelo Tiago Quaresma, que tinha a ver com o facto de se é um objetivo cimentar o Sub-19 no Campeonato Nacional de Júniores, na primeira divisão, neste caso, não é? E também com a questão de haver Sub-23 e equipa B, pergunto eu, vai ter que ser depois, agora fala lá então, Rui Pedro, que caiu a ligação do... Estás a ver porque é que eu disse que não se pode interromper, senão... Diz lá, Rui, diz lá. Mas não foi por minha causa, a culpa é tua. Agora, só para falar... Agora, vês, já está de regresso, vamos dar um compasso de espera, que assim eu faço logo a pergunta, porque a ligação do Nuno está mais fraca. E assim mal ele entra. Nuno, consegue-me ouvir, não consegue? Sim, consigo, agora consigo. Muito bem, Nuno, estava-lhe a perguntar se é o objetivo do Marítimo cimentar, que é uma pergunta do Tiago Quaresma, o Sub-19 na primeira divisão, e havendo equipa Sub-23 e equipa B, como é que funciona o funil? Pergunto eu também, de quando sai do Sub-19, qual é a estratégia, a prioridade, quem é que vai para onde, no fundo, não é? Olha, isto é uma pergunta bastante curiosa e interessante de responder. Nós temos pensado muito, não sei se não é melhor para nós, para a nossa formação, para os nossos atletas, estar na segunda divisão nacional. E porquê? Porque aqueles miúdos dos júniores que nós achamos que já estão num nível superior, já estão no nosso sub-23. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, este ano a nossa equipa de sub-23 vai ser composta por 6, 7 júniores. Portanto, e se nós tivermos uma primeira divisão nacional, já implica que não consigamos, se calhar, lançar mais cedo alguns jogadores para o sub-23. Portanto, eu acho que e nós neste momento terminou por causa do vírus, nós estávamos bem lançados até para subir à primeira divisão. Infelizmente, devido a esta tragédia, portanto, os campeonatos foram cancelados, mas pensando bem e ponderando bem, não sei se na segunda divisão não é um patamar bom para a evolução dos nossos atletas aqui da nossa formação, tendo o sub-23. Mas é uma decisão que é analisada caso a caso, quem é que joga no Sub-23 e quem é que joga na equipa B, vendo estes dois contextos, uma equipa B no Campeonato de Portugal, que é altamente competitivo, não é? Nós temos, portanto, o Brigal é o responsável pela equipa A, B e Sub-23, e eu estou com a formação. E nós temos reuniões, portanto, todas as semanas. Portanto, eu e o Brigal, todas as semanas reunimos e trocamos impressões. E planeamos, no fundo, porque isto de lançar um jogador para uma equipa sénior
não é só o jogador ter capacidade e talento, portanto é preciso o preparar bem, porque muitas das vezes pode-se por um passo mal dado prejudicar o jogador. Nós já pensarmos que estamos a querer lançar um jogador porque ele vai explodir e se calhar temos que saber bem o timing que o temos que lançar, temos que saber, ter a certeza que as coisas vão correr e que não vai falhar para não criar uma frustração depois ao atleta. Portanto, isso tudo é pensado, portanto nós, como eu disse, reunimos todas as semanas, nós pensamos no momento certo de lançar alguns atletas. Por exemplo, posso lhe dizer, mesmo com esta situação, já tive várias reuniões com o Brigal, portanto, por videoconferência, e há atletas que vão ser chamados agora já dos júniores para integrarem o plantel, para começarem a iniciar os treinos quando começar o sub-23, e já estão escolhidos, portanto, porque são atletas de facto que têm um potencial enorme e que achamos que vão fazer uma boa época no sub-23. Portanto, isto era uma situação que se calhar tivéssemos a primeira divisão nacional, se calhar os jogadores que vão agora integrar o sub-23 iriam ficar na primeira divisão nacional, portanto, de júniores, e na segunda divisão nós temos a certeza que os atletas que nós temos vamos conseguir fazer um campeonato bom, um campeonato tranquilo e que vai permitir a estes atletas que se calhar que não jogariam se os outros que estão no sub-23 estivessem a jogar nos júniores, e assim vai permitir que mais jogadores tenham jogo, mais jogadores jogo competitivo, jogos competitivos, porque de facto é no jogo que os atletas influem e portanto é isso que nós queremos fazer, por isso é que também temos tantas equipas, tantos jogos, nós tentamos sempre fazer que os atletas tenham o máximo de jogos possíveis, portanto há atletas que jogam muitas vezes ao sábado e ao domingo de manhã, portanto, na nossa formação, porque achamos que é muito importante terem muito tempo de jogo. Nuno, vou fazer uma questão que é para os dois, antes de ir a ouvir mais uma questão do Rui Pedro e do Tiago Quaresma, que tem a ver com o facto da vossa opinião, para o vosso contexto, da criação da segunda Divisão Nacional de Sub-15 e Sub-17. Comece por si, isto para o Marítimo será algo positivo? Sim, se houver um campeonato regular, portanto, campeonato nacional, não é? Penso que é isso que me perguntou. Sim, muito forte. Sim, foi isso. Isso é obviamente que é extraordinário, portanto, se nós falamos constantemente que os nossos atletas têm potencial e precisam de ter mais jogos competitivos, portanto, havendo esse campeonato, obviamente que lhes ia permitir uma evolução superior, não há dúvida nenhuma. E não é só a evolução deles, também é visibilidade. Por exemplo, eu vou dar este exemplo, e já falei algumas vezes, até quando com algumas pessoas da Federação. Eu acho que nós, não sei se acontece o mesmo ali ao meu colega Luís Pires, mas nós sentimos que os nossos atletas da Madeira não são tão vistos como são os do continente a nível dos selecionadores. Portanto, por exemplo, e depois é difícil explicar um miúdo. Por exemplo, nós temos miúdos que todos os anos foram para o Braga, outros para o Guimarães, para o Sporting, para o Benfica, para o Porto, todos os anos vão, e causa-me alguma estranheza, e já fiz esta pergunta até na Federação, como é que um atleta está connosco, nunca é chamado à Federação, nunca é chamado à Seleção, e depois faz 15 dias de treinos no Benfica e 15 dias de treinos no Guimarães, e é chamado à Seleção Sub-15 e à Seleção Sub-16. Não é em 2 semanas, por melhor que se trabalhe, que o atleta evoluiu assim tanto. Portanto, e isto tem um bocado a ver com a falta de visibilidade. O nosso atleta tem aquilo porque são jogos dos regionais e não vem aqui um selecionador ver o devido respeito, não vem aqui um selecionador ver o Marítimo com um clube de regional. Não vem, porque é longe, é viagens, é custos, portanto, e não vem. Portanto, também é complicado para os nossos atletas, depois nós explicarem. Por isso é que depois, mesmo os nossos atletas, sabendo que nós trabalhamos muito bem, que gostarem de estar aqui, tendo o projeto de equipa de Sub-23, tendo o projeto de equipa B, eles também apercebem-se que um atleta que sai daqui vai para outro clube do continente e 2 ou 3 semanas depois está na seleção nacional. Portanto, e havendo esse campeonato, como está a referir, obviamente que os nossos atletas são mais vistos. Obviamente que os nossos atletas, além de melhorarem claramente a nível competitivo, têm esta vertente, com certeza que as pessoas vão estar mais atentas à grande qualidade que existe no jogador madeirense. Porque nós temos atletas com muita qualidade, temos atletas que mereciam ser chamados aos treinos da seleção, não tem qualquer tipo de dúvidas. Foi apenas o play-off também agora que ia haver ter sido cancelado. Ainda bem que o foi, não é? Porque o mais importante é a saúde dos atletas e a saúde de todos nós, mas temos atletas naquela geração com um potencial enorme e obviamente que iriam ser vistos e se calhar iriam aparecer nas seleções nacionais.
Luís, no contexto de Santa Clara, esta divisão, segunda divisão nacional, sub-15 e sub-17, também é algo positivo? Sem dúvida. Pronto, e aí há que dar o mérito também às associações de futebol dos Açores, tanto aqui a de Ponta Delgada, a de Angra e a da Horta, que têm feito uma pressão sobre a Federação Portuguesa de Futebol, porque a partir do momento que criaram os play-offs para as equipas açorianas, tornou-se prejudicial. Porquê? Os play-offs é disputado entre quem? Entre a quinta e a sexta equipa melhor classificada de todas as equipas, ou seja, são 5 equipas apuradas para o apuramento de campeão e depois a sexta e a sétima melhor equipa a nível nacional vai disputar contra o campeão dos Açores e o campeão da Madeira um lugar para depois disputarem o título de campeão nacional. Se jogar na segunda divisão já é complicado, já vai ser complicado, então jogar contra a sexta e a sétima melhor equipa de Portugal, ainda, como eu falei no início, são contextos dificilíssimos para as equipas açorianas. Nos playoffs realizados até agora, nós conseguimos um ponto, por acaso foi contra o Marítimo, quando o playoff foi na Madeira, empatámos com o Marítimo, os jogos foram até muito, muito competitivos, perdemos 2-1 com o Belenenses e empatamos. A única equipa dos Açores conseguiu um ponto no playoff nestes 4 anos. Este ano acabou por não haver por causa do Covid-19. Foi o Santa Clara, um ponto só. Pronto. A segunda divisão, para além de ser um contexto competitivo mais próximo da nossa realidade, mais justo, não é? E mais justo, vai dar aos jogadores muitos mais jogos, porque é um campeonato. E é disso que os nossos jogadores precisam, é entrarem numa competição onde jogam 16, 17, 18, 19, 20 jogos com equipas mais fortes do que as que defrontamos cá, para eles crescerem. Só assim é que conseguem crescer. Nós concordamos a 100% e eu sei que é uma luta desde que foi criado o play-off da Associação de Ponta Delgada e juntamente com as outras 2 associações dos Açores, tem sido uma luta constante e acredito também em relação às equipas da Madeira, também, como o meu colega Nuno já referiu, também tenham lutado por outro tipo de competição e que não esta. Ora, vamos então, o Tiago, não te importas, o Rui Pedro hoje está assim com mais vontade. Força. É porque ele está quase a fazer aniversário, então está com mais vontade. Força aí, Rui Pedro, diz lá. Não, a minha questão, eu estou a ouvir os 2 colegas, o Luís e o Nuno, e parece-me que entre os 2 há um pouco de diferença. Creio que o Nuno dá-nos a entender que o Marítimo tem boa qualidade nos atletas, até aliás que quando eles vêm para um Sporting ou para um Benfica e passado 15 dias vão à Seleção Nacional, e no outro lado eu vejo um Luís que me indica que quando a campeã dos Açores joga contra um 6º, 7º classificado do continente, tem dificuldade. Creio que estamos a ver mundos diferentes, um pouco diferentes, aliás, para ser um pouco mais brando. Eu disse, o próprio Marítimo, pelo menos nos anos que disputou connosco, nunca teve hipótese de atingir nem o Marítimo, nem o Nacional, as equipas da Madeira. Mas tinha atletas que vinham para o continente e que passado 15 dias iam à Seleção Nacional, ou seja, havia falta de visibilidade, não era falta de qualidade, havia sim falta de visibilidade do atleta do Marítimo. Estou certo ou não? Foi isto? Sim, é isso. O que eu referi é a falta de visibilidade. Agora, os playoffs, que ninguém concorda, penso eu, que ninguém que esteja ligado à formação pode concordar com os playoffs, principalmente no caso do Marítimo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum porque o Marítimo vai disputar um playoff em que passou os jogadores todos uma época que fez 2 jogos competitivos e apanha equipas que têm um campeonato regular com muitos mais jogos competitivos. Portanto, além do número de minutos de jogo comparativamente de um atleta nosso com um atleta que vamos jogar contra ele, é quase o dobro, de certeza. Portanto, entramos um pouco no campo da fisiologia, certo? Ok, já estou a entender. Mas vamos lá ver uma coisa. A minha questão é esta. Quantas reuniões houve? Não digo dos Açores, porque nos Açores há muitos arquipélagos e é muito difícil
andar de um lado para o outro, para treinar, etc. As ilhas, sim, arquipélagos não, muitas ilhas. Na Madeira, quantas reuniões já houve para a diminuição de clubes e assim existir um clube competitivo na Madeira em que possa vir? Isto lá está, se vamos falar de futebol formação, tudo que acarreta de vir todas as semanas ao continente, temos que ver em relação às aulas, e isso vão ser sempre prejudicados em comparação com os atletas do continente, porque imaginemos que os Açores ou a Madeira se lembrava de Clube de Futebol da Madeira, Sport Clube da Madeira, e vinham todas as semanas e entravam no Campeonato Nacional do continente. Ok. Não seriam muito competitivos? Quantas reuniões já houve nesse sentido de formarem sim uma ou duas equipas bastante competitivas para ter jogadores na seleção nacional, conforme disse, para que eles não tenham que ser obrigados, entre aspas, a vir para um clube do continente para ter essa visibilidade? Já houve alguma reunião nesse sentido? Não houve, nem vejo isso como ser possível. Não estou a ver os clubes a desistirem. Mas nós somos jovens, estamos sempre a tempo de mudar. Não acredito. Por acaso estou há bocado, deixa-me só dizer, é que ele há bocado foi ali fazer qualquer coisa e não ouviu que o Nuno já tinha respondido a isso, e o Luís Pires também. Foi na altura que ele esteve ali ligeiramente ausente, porque por acaso eles já tinham respondido a isso. Por acaso já tinham respondido até por os contextos históricos, regionais, culturais, de rivalidades, etc. Eu falei nos clubes da tua terra, na Vila Nova. Mas há uma reunião nesse sentido. O Luís até deu um caso particular que nós conhecemos bem, que o Luís jogou. O Luís é diferente nos Açores. Não, mas eu estou-te a dizer em relação a isto que tu dizes. O Luís deu bem o exemplo, e tu falaste muito bem há pouco, do exemplo de Vila Nova de Gaia, que num dos maiores concelhos do país, todas as freguesias do concelho têm um clube. E já discutimos isso várias vezes, já foi discutido, se calhar... O Pedro Taborda está aqui a dizer algo bastante interessante. O Lopes da Silva junta aos melhores de cada associação. E aí já se vê, e já se pode... Mas vamos o Luís há pouco disse, que é isto que está a ir de encontro ao que quer o Luís, quer o Nuno disseram. Por exemplo, o Luís que jogou nos Dragões Sandinenses. Sim. Tu se chegares a alguém dos Dragões... Nos Sandinenses. Tu se chegares a alguém... de Braga. Tu se chegares a alguém do Canelas e Vila Novense ou do Canelas, clubes que o Luís defrontou, e se pedir um adepto, ou do Coimbras ou do Canidelo, aliás, tu até jogaste no Canidelo. Certo. Se disseres a um adepto e tens ali 3 clubes muito próximos, Canidelo, Coimbras, Candal, todos eles rivais, todos eles com equipas na formação competitivas, nenhum deles aceitaria que se juntassem os 2 ou 3 desses clubes para formar um clube muito forte. A história do Vila FC... Mas deixa-me só para ver se vocês me interpretam da melhor forma. Obviamente que Vila Nova de Gaia é um assunto que é diferente porque está no continente e tem tudo medo de... É igual. Ok, vai para o Bobista... Eu creio que não, porque se estamos a falar de jovens, estamos a falar de geração. Responderam-te que é igual, responderam-te que independentemente disso, o conteúdo nacional faz com que a União da Madeira, um Camacho, um Câmara de Lobos, um Ribeirão Bravo... Mas se nós dermos a entender que, olha, só assim é que vamos lá se conseguir chegar. Topicamente era o ideal, mas não se consegue. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que falou ali agora o Tiago, lá em cima, e vou dar uma das zonas que tem jogadores com grande potencial aqui na Madeira, embora em todas as zonas tem, mas vamos dar o exemplo de Câmara Lobos. Tem ali 4 clubes, portanto, tem o Estreito, tem o Bairro da Argentina, tem o Câmara Lobos. É impensável nós dizermos assim, aqui agora na freguesia de Câmara Lobos vamos formar um clube. É impossível. Não dá. Portanto, só ali, se formos só pensar em Câmara Lobos, juntar um clube, pela rivalidade que existe, já é impossível. Quanto mais nós pensarmos isto numa ilha toda agora. Eu já vi futebol em Câmara de Lobos e eles... Agora nós... Já lá fui jogar também. Eu também já joguei lá. Já fui jogar com eles. É pertinente e é obviamente que nós às vezes em conversas dizemos, se fosse possível termos... Claro. A disputar os campeonatos nacionais, em vez de ser o clube, ser uma seleção da Madeira... Sim.
Pronto, mas isso é uma situação que não é fácil. Tendo em conta as idiosincrasias de cada das regiões e das freguesias, é muito, muito complicado. Tiago Quaresma, uma pergunta. Eu tinha outra pergunta e depois não chatei mais, senão depois tu vais dizer que eu estou sempre a... Em relação a esse pormenor de equipa que ganha, tipo, fazer tipo uma seleção, era isso que estavas a falar, não era, Rui? Sim, no geral, não, sim, era isso. É mais ou menos isso, sim. E aqueles atletas que andaram, que contribuíram para subir para essa equipa conquistar esse feito, o que é que se faz a eles? Dá-se um pontapé? Eu não estava a dizer fazer uma seleção, eu estava a dizer sim a diminuição de clubes, que acho que, lá está, falou-me, a Câmara de Lobos, qual é a densidade populacional da Câmara de Lobos? Consegue-me dizer, Nuno? Assim de cor, não, mas muita, tem muita gente. Não sei, neste caso, até... Não interessa. Pronto, a minha outra pergunta, Remo. Tem o Estreito, tem os Chaveiras, tem o Bairro da Argentina e o Câmara. Sim, mas o Nuno deu esse exemplo para dizer que se até só naquela região não se consegue juntar clubes num só, não é? Que fará o resto. A outra pergunta era não se podem ver, existe uma rivalidade. É isso. Certo. A minha outra pergunta era a nível de modelo de jogo. Se existe um modelo de jogo desde a equipa sénior até à formação e a partir de que escalão é que dão prioridade à competição e ao resultado? Como é que isso funciona? Se existe um modelo de jogo geral ou se existe um modelo de jogo para a iniciação ao futebol e para o futebol de competição? Ora, muito bem. Tiago Quaresma, as tuas questões para o Luís e para o Nuno, eu tomo nota e depois leio. Sim, pronto, pegando nesta conversa que vamos fazendo, e até porque, como quer o Luís, quer o Nuno, já referiram os contextos competitivos, que são sem dúvida alguma bastante diferentes, para pior, nos arquipélagos. Que tipo de estratégias, quer o Nuno, quer o Luís já falaram, que usam estratégias para criar maior competitividade durante a época, porque como o Nuno há pouco referiu, se calhar uma equipa do Marítimo de juvenis ou de júniores, não estando a competir num campeonato nacional, tem 2 jogos competitivos durante a época, que, não é? Por exemplo, contra o Nacional ou contra a União, digo eu, na Madeira, e nos Açores contra outros clubes, contra o Ideal e o Miquelense, por exemplo, isto em São Miguel, mas que tipo de estratégias é que usam durante a época para criar maior competitividade aos atletas, uma vez que o nível de competição não é tão elevado como aos nossos atletas aqui. E a outra pergunta encaixa um bocadinho nisto do que o Rui acabou de perguntar. É certo que o Santa Clara está a iniciar agora com esta direção um projeto de aposta no futebol de formação. O caso do Marítimo não, porque, como eu disse, já é um clube que já tem muitos anos no futebol de formação e de aposta no futebol de formação, já competiu em campeonatos nacionais por variadíssimas vezes, portanto já há este processo. Se há realmente, como o Rui diz, alguma linha metodológica que por onde se constrói o processo de formação dos atletas, também é o que o Rui perguntou, é uma curiosidade. Aí nas ilhas, a partir de que momento é que se começa a dar prioridade mais ao rendimento do atleta para tentar que ele alcance patamares de profissionais? No caso do Marítimo, porque é uma curiosidade, e eu tive a oportunidade, na última vez que fui à Madeira em 2015 para disputar o jogo, de conhecer, fizeram-nos uma visita ao Colégio do Marítimo. Foi pioneiro, foi um clube que foi pioneiro nesse aspecto, de aliar a parte desportiva também à parte escolar, até ao ensino primário, que julgo que ainda é o que se mantém, até ao primeiro ciclo do ensino básico. E como é que poderiam nos explicar, porque quem nos está a ver não tem conhecimento, se calhar muitas pessoas, que o Marítimo tem um colégio no Complexo de Santo António, de que forma é que as duas partes estão ligadas, o Colégio do Marítimo no processo educativo dos jovens, das crianças, que está ligada com a vertente desportiva, porque além dos valores educativos que incute, também incute valores que o próprio Clube Marítimo defende. Ora bem, vamos por Remo, acrescenta só, se os atletas pagam mensalidade e que ajudas têm da autarquia, se achou? Por exemplo.
Vamos por partes e depois temos que ir às perguntas. É muita pergunta. Uma de cada vez. Vamos primeiro aos modelos de jogo transversais, se é que existem, e quando é que entra a competição mais dentro, a questão do rendimento mais dentro do contexto formativo. Começa então pelo Nuno Naré. Vamos primeiro esta pergunta para o Nuno e para o Luís. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Ok, nós temos um documento orientador que vem dos escalões todos, portanto, desde as escolinhas até aos, neste caso até o documento orientador até aos sub-23, onde, tal como o nome diz, é um documento orientador, portanto, não é uma receitas para os treinadores, portanto, nós achamos que os treinadores também têm que ter a sua mão, como se costuma dizer, e o seu cunho pessoal na orientação e nos treinos. Agora, o jogador tem que perceber o que é ser jogador da formação do Marítimo, portanto, e isso tem que ter a sua identidade, tem que saber perfeitamente o que é ser jogador do Marítimo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós, o modelo que nós temos de jogo tem a ver com o modelo de jogador que se pretende formar para a equipa profissional, portanto, é para isso que nós trabalhamos. É o principal objetivo, aqui há pouco foi dito, eu também já tinha dito e volto a voltar a referir, nós trocamos qualquer título por meter jogadores na equipa A. Portanto, quem trabalha na formação e quem se dedica na formação prefere ver um jogador que passou na nossa formação chegar à nossa equipa profissional do que troque pelos títulos. Portanto, isso é claramente. Portanto, agora, portanto, aquilo, como eu disse, portanto, é um documento, portanto, que nós sabemos perfeitamente que tipo de jogador queremos formar para a nossa equipa A, que tipo de, portanto, os modelos de jogador estão perfeitamente identificados, e a partir daí temos o nosso documento orientador, que se baseia, obviamente, com as etapas todas, correspondendo às etapas todas de formação das idades, tendo atenção também a esse pormenor, mas obviamente também tem, como é lógico, qualquer documento orientador tem que ter uma sequência lógica de escalão para escalão. Portanto, não é um documento orientador que todos os anos é aperfeiçoado, é um documento orientador que é sempre discutido com os nossos treinadores, é sempre discutido com o diretor, neste caso o Briga, o diretor do futebol profissional. Portanto, todos os anos nós conversamos e vemos onde é que poderemos melhorar. A certificação de entidades formadoras também contribui imenso para nós melhorarmos a nossa formação. Portanto, acho que foi um passo que a Federação gigante que deu também nesse aspecto. Portanto, melhoramos a nível de infraestruturas e do departamento médico, por exemplo. No caso do Marítimo foi onde nós melhoramos mais. Mas, acima de tudo, aquilo que eu queria referir em relação a este modelo é que o jogador está acima de tudo. Portanto, é potencializar o jogador. É um documento que está bem conseguido. Portanto, não foi feito só por mim. Portanto, foi feita a coordenação. Para vocês verem, a coordenação do Marítimo é composto por 4 elementos. Portanto, eu sou o coordenador geral da formação, mas depois tenho 3 colegas comigo. Tirando o gabinete do Marítimo Lab, que também são 3 elementos, e depois temos o psicólogo e psicólogo. Portanto, toda esta equipa é que forma o documento orientador, toda esta equipa é que se reúne e vê onde é que nós poderemos melhorar. Desta parte, é um documento orientador que eu acho que está perfeito. Aliás, a própria Federação o elogiou quando tivemos a visitas e referenciou até como um exemplo do documento orientador, mas como aquilo que eu disse, aquilo que eu defendo, eu acho que na formação não pode ser um modelo rígido e que tem que ser assim, e tem que seguir ali os parâmetros e aquilo tudo para igual à equipa A, porque é importante que os nossos jogadores, de ano para ano, bebam um pouco aquilo que é os treinadores que vão apanhar. Portanto, e se eles se seguirem só um modelo rigoroso e é assim, não podem fazer mais nada do que senão isto, eu acho que não estávamos a formar bem. Portanto, Nuno, está nesse documento a altura em que é para dar mais foco à competição, ao rendimento? A partir dos iniciados. O nosso trabalho intensifica-se mais. O Marítimo Lab também é onde começa o trabalho com os atletas, embora a partir dos sub-13 já são avaliados, mas a partir dos sub-15 é que nós começamos a fazer um trabalho mais individualizado ao atleta. Portanto, é que nós tiramos do treino de determinados atletas, temos o grupo de talentos onde tiramos os atletas, fazem um acompanhamento pelo Marítimo Lab à parte
potencializar as características deles e para melhorar onde ele não é tão bom. E quando eu estou a dizer isto, não é só nos aspectos físicos, também nos aspectos técnicos, também trabalhamos muito a parte individual do atleta. Dos escalões, portanto, sub-15 para baixo, nós damos muito à criatividade, portanto, também nos outros escalões, mas principalmente nos escalões mais baixos, nós queremos que os nossos atletas sejam muito criativos, não tenham medo de falhar, falhem mesmo, porque não queremos, olha, falha de propósito, não, mas incentivamos a que eles não tenham medo de falhar. Queremos mesmo que eles tenham duelos constantes com os adversários. Incentivamos isso. Houve uma pergunta aqui também, que os objetivos que nós damos para criar dificuldades aos jogos, essa é uma delas. Nós muitas das vezes em alguns jogos nos mais pequeninos, nós dizemos que, por exemplo, agora durante 5 minutos, sempre que eu tiver a posse de bola no último terço, tem que fazer sempre 1 contra 1, tem que sempre tentar, para haver gol, tem que haver um cruzamento, por exemplo. Se formos umas equipas já de iniciados juvenis, nós criamos, portanto, por exemplo, nos primeiros 10, 15 minutos de jogo, nós baixamos a defesa toda e só saímos em transições rápidas. Depois a seguir já jogamos os outros 10, 15 minutos, o treinador já tem isso tudo planeado e que os jogadores sabem, nós jogamos em pressão alta, em pressão constante, portanto, sobre o adversário. Depois já baixamos outra vez as linhas, portanto, fazemos, depois para haver gols, temos que a bola tem que passar nos corredores todos e tem que fazer as nossas circulações de ataque planeado que nós temos o nosso documento orientador. Portanto, isto tudo, se nós dissermos isso aos jogadores e nós, no plano de jogo, já estiver isso tudo definido, isso já cria dificuldades ao jogo. Portanto, o próprio atleta vai para o jogo e sabe que aquele jogo tem esses determinados objetivos todos. E isso, parecendo que não, vai ser muito rentável esse jogo. E um jogo que, se calhar, se nós tivéssemos um jogo pelo jogo, se calhar ganharíamos 9 ou 10, se calhar utilizando esses condicionalismos e utilizando este jogo como treino, como utilizando as estratégias de treino, se calhar ganhamos o jogo por 2-0 ou qualquer coisa, mas é riquíssimo em termos de conteúdos, é riquíssimo em termos de aprendizagem, e porque reparem uma coisa, no jogo, e nós utilizando estes treinos, eu chamo de treinos num jogo, nós nunca conseguimos fazer isso no treino, porque não temos as características do adversário. Portanto, por isso é que eu digo que no jogo é que o atleta vai evoluir mais, porque nós nunca conseguimos criar no treino o jogo. Basta logo que não temos as características do adversário direto. Portanto, logo, como não temos essas características, não conseguimos criar nunca uma situação real de jogo no treino. Quando é que nós conseguimos evoluir e fazer ver se aquilo que eles aprendem no treino se conseguem colocar em prática no jogo? É pôr mesmo esses objetivos, é colocá-los a fazer esses objetivos. Eles enfrentam grandes dificuldades porque sabem que o jogo tem um objetivo que, além de tentar ganhar, o objetivo é o que o treinador determinou no planeamento do jogo. Portanto, e isso é logo dito aos jogadores antes. Portanto, e já disse aqui alguns exemplos, mas temos muito mais exemplos que o treinador, juntamente com a coordenação, definimos objetivos para cada jogo, para criar dificuldades. Muitas vezes quem está de fora não se apercebe, não sabe o que é que está ali a passar. E depois, claro, muitas das vezes, por exemplo, nós estamos a jogar com um adversário que é claramente inferior a nós e nós estamos a jogar com uma defesa muito baixa, porque estamos a sair entre as ações, é o pessoal todo, o pai e tal, dos adeptos, o que é isto, não sei o quê, mas isso é o normal, porque nós estamos ali a criar uma situação de treino, em situação real de jogo. Portanto, no fundo, é isso que nós fazemos e com êxito, na minha opinião, com êxito, porque permite uma evolução ao atleta e criar essas condições que ao jogador, essas dificuldades, porque é com as dificuldades que eles vão evoluir. Luís Pires, estas 3 questões: se há um modelo de jogo transversal, uma linha orientadora no modelo de jogo, depois também quando é que enfocam mais na competição, rendimento, e também esta questão, estratégias para dar mais competitividade. Sim, há uma linha um modelo de jogo transversal, feito de forma sustentada, e pensamos a partir dos escalões de especialização dos iniciados. Aí já pensamos mais em competir a sério, em ganhar. Sobre a pouca competitividade com algumas equipas, o que é que nós fazemos para combater isso? Como já disse há pouco, tentamos que iniciados, é uma forma de os premiar e também de lhe dar minutos no escalão acima,
competirem com os juvenis competirem com os júniores, e depois também dar uma percentagem de utilização muito, muito elevada a plantéis de 24, 25 jogadores, tanto nos iniciados como nos juvenis como nos júniores, ou seja, nesses jogos menos difíceis, esses jogadores aproximam-se da percentagem de utilização dos jogadores que são mais utilizados nos jogos com mais dificuldade. E é assim que nós combatemos. Durante a semana, uma vez ou outra, sempre que há possibilidade, ou algum fim de semana que não haja jogo, é que a nossa equipa de juvenis jogar contra uma equipa de júniores de outro clube. A mesma coisa em relação à nossa equipa de iniciados, jogar contra uma equipa de juvenis de outro clube. Aconteceu também a nossa equipa de júniores jogar com equipas séniores de outro clube, e é assim que nós tentamos combater numa realidade completamente diferente do que se passa aí, Pedro. É verdade. É muito diferente. É muito diferente. Agora, estes jogadores têm qualidade, e como o Nuno falou, sobre a não convocatória de alguns jogadores, quer madeirenses, quer açorianos, porque não são vistos. Eu não vou dizer o selecionador. Aí há uns anos estive em Portimão com um selecionador de uma seleção de Portugal, não é? Que era a seleção do Moti, do Diogo Moti, e eu a falar com ele, porque esse treinador, por acaso, até passou pelo clube da minha terra. E ele... Sim, vamos chegar lá. O Filipe. Sim. E ele realmente lembrava-se do Moti, já tinha falado do Moti, só que nunca ouviu jogar. E ele não foi convocado. Pensou nele, mas quando é que vai ver jogar o Moti? Desloca-se aos Açores para ver um jogo, um fim de semana. Nesse aspecto, o jogador insular está muito prejudicado também. Porque não são observados, não porque a Federação não queira, porque eles, agora é muito dispendioso para a Federação estar constantemente a colocar o observador nas ilhas e para saber se o jogador ABC tem qualidade, mas deviam vir... Isso era o trabalho das associações antigamente, não é? Sim. Eu até ia colocar essa questão, porque e até foi um ponto que há pouco me passou, ou até deixei mais para o final, porque quer o Nuno, quer o Luís já referiram, que há essa falta de visibilidade, há essa falta de observação no terreno da parte da Federação para com os jogadores ilhéus. E o Nuno até falou no caso de ter atletas que saem do Marítimo para alguns clubes do continente e que passado 2 semanas, um mês, são convocados à seleção. E uma vez que, por exemplo, os 3 grandes têm observadores na Madeira, por exemplo, nos Açores não sei se isso acontece, mas na Madeira sei que o têm. Sei que o têm. Portanto, se não deveria ser, e tu falaste muito bem no Remo, no caso das associações, era uma questão que eu ia colocar. Se vocês não entendem que deveria haver uma maior ligação entre a Federação e, por exemplo, a Associação de Futebol da Madeira e a Associação de Futebol de Ponta Delgada, no sentido de chegar informação e chegar a relatórios sobre os jogadores, quer de Marítimo, de Santa Clara e de outros clubes que possam surgir à Federação, e isso também não teria que haver um esforço da parte da própria Federação, porque se os clubes grandes têm essa capacidade, a Federação também o tem, de ir ver. Por exemplo, eu dou o caso, e não é estar aqui a favorecer um clube ou não. Por exemplo, o Marítimo encontra-se a disputar a equipa de sub-19 um campeonato nacional. Ou seja, sobre a égide da Federação. De 15 em 15 dias a Federação tem-nos cá. Mas também é interessante observar um determinado jogador do Marítimo no seu contexto, a jogar na sua casa. Não é? A Federação tem mais do que capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Até porque era uma questão que eu também ia colocar, quer ao Nuno, quer ao Luís, se têm ideia de quantos jogadores, quer o Santa Clara, quer o Marítimo, já promoveram para os clubes do continente. Caso de Benfica, de Porto, de Sporting, de Braga, de Vitória, se têm ideia, assim, nos últimos anos, do número de atletas, Boa Vista, número de atletas que possam ter dado o salto para o continente. E eu não falo só pelas razões, porque acontece isso da questão da faculdade, porque muitos deles são obrigados a vir estudar para o continente, e eu já tive vários atletas, quer da Madeira, quer dos Açores,
que foram obrigados a vir para o continente por causa de estudos, mas eu falo até em idades mais baixas, nos iniciados, nos junis, se há esse recrutamento da parte dos clubes grandes, quer no Marítimo, quer no Santa Clara. E para não deixar fugir o assunto das federações, deixa-me só, Remo, para não deixar fugir o assunto das federações, isto não há que, eu compreendo que é dispendioso. Não pode ser dispendioso para uma federação por ser de futebol não ter possibilidades de uma vez por mês ter um observador, quer na Madeira, quer nos Açores. E toda a gente sabe, agora eu falo como treinador e vou-me conter nas palavras, mas como fui atleta, e inclusive também cheguei ao estágio da Seleção Nacional, toda a gente sabe como é que funciona a primeira convocatória para o sub-16. Agora, atenção que eu estou a falar de cor e agora não sei como é que funciona. Mas no meu tempo toda a gente sabia como é que, muitas vezes, a convocatória para o sub-16 iam colegas meus que eram suplentes e eram convocados para o sub-16. E agora questionas-me assim, mas porquê? Por isso, a Federação tem que ter mais capacidade para estes atletas todos serem observados, seja nos Açores, seja na Madeira, por amor de Deus. Agora não vamos dizer que a Federação não tem dinheiro ou não tem... São muitos os custos para ter um observador, quer na Madeira, quer nos Açores. Isto é um problema da Federação. Estamos de acordo, certo? Certo, eu só acrescento que há jogadores portugueses ou luso-descendentes... Eu estou a dizer, e isto eu digo que no meu tempo havia essa dificuldade, que eu tinha colegas meus que vinham à Seleção Nacional, que jogavam na Suíça, que jogavam no Luxemburgo, que jogavam em França e vinham à Seleção Nacional. É isso que eu estou a dizer. Agora, no meu tempo, chegaram a ser selecionados para a Seleção Nacional colegas meus que eram suplentes. Muito bem. Tiveram sorte, se calhar no jogo em que jogaram, enquanto estava lá o observador. Vamos deixar o Nuno e o Luís responderem, porque já estamos perto do fim do tempo e ainda temos que lançar aqui mais uma outra questão. Nuno, força. Eu acredito que, e conhecendo até o professor Humberto, que é o diretor técnico da Associação de Futebol da Madeira, que haja uma informação da Associação para a Federação de alguns atletas nossos. Acredito que isso se acha, mas é diferente. Eu também estou-me a pôr no lugar do selecionador. É diferente telefonar uma pessoa para mim e está aqui o Gonçalo, o António, o Joaquim, o gajo é muito bom, pá, e tal, tens de levar o gajo da seleção, do que ver, não é? Porque isso deve telefonar 50 pessoas para o selecionador e indicar 300 jogadores. Portanto, uma coisa é dizer, outra coisa é ver. Portanto, o que eu acho que falta é virem cá ver. Isso mesmo. Mas, não se esqueça que vais dizer, por exemplo, nós no Boa Vista, e puxo um pouco a brasa à minha sardinha, no Campeonato Nacional Sub-17, o melhor marcador era o Tiago Moraes e não foi selecionado para o Sub-17 da Seleção Nacional. Sim, acredito, mas, por exemplo, estamos no continente. Eu agora não sei como é que funciona, mas eu lembro. Portanto, eu tive 12 anos como treinador no Sporting. Eu lembro-me, na altura, os selecionadores telefonávamos para nós a perguntar quem é que convocávamos quando eram as primeiras convocatórias. Está a responder àquilo que eu disse. Sim, mas eu acredito, eu não percebo. Portanto, é normal um selecionador quer formar bons jogadores. Quem é que vai buscar aonde? Vai buscar, não é? Portanto, não quer perder muito tempo. Agora, eu acredito que agora não seja assim, que as coisas evoluíram. Portanto, mas tem que perder, senão não andamos para a frente. O que é verdade é que eu sinto que aqui na Madeira, e já cá estou há bastantes anos na Madeira, o que eu sinto é que aqui na Madeira não há o jogador madeirense, e é pena, até porque temos o melhor jogador do mundo, até por causa disso, devia ter mais visibilidade. Só por acaso. E não vejo aqui os... Olha, por exemplo, o futebol feminino, já vi os selecionadores do futebol feminino, a Madeira vir o nosso futebol feminino, ainda bem, fiquei contente, mas não vejo... É preciso isso acontecer mais vezes, e é a semente que a gente deixa aqui, Nuno, sem dúvida, e na Madeira ser o melhor do mundo, dos Açores ser um dos melhores goleadores de sempre do futebol português, o Paulete, e portanto ouvir o Luís Pinto também sobre isto, Luís. Falta mais... Exatamente. Faltará mais isto, mais vezes verem-se jogos nas ilhas, não é? Sem dúvida. Eu ponho também agora no papel do selecionador. E o selecionador vai ser sempre injusto para alguém. Mas até que ser injusto, tem que ser justo nessa injustiça. Ou seja, ele tem que observar os jogadores. E se tem um leque de 50 jogadores em que 4 ou 5 ou 6 são referidos pelos representantes das associações dos Açores e da Madeira, mas que ele não os viu, por muito que lhe digam que são muito bons, ele vai optar por aqueles que conhece. Tenho quase a certeza absoluta. Ou seja, tem que passar por virem cá e à Madeira, por observarem os jogadores, senão duvido. Eu como selecionador, se eu não viesse cá ver os jogadores, e conhecendo os jogadores
do continente, que tem também muita qualidade, optava pelo jogador que conheço e não pelo jogador que não conheço. É claro que é injusto, é uma injustiça. Agora já há também condições financeiras na Federação para promover esse tipo de visionamento. Luís, vamos também aqui aproveitar para responder, porque temos muito pouco tempo. À questão das mensalidades, como é que o Santa Clara opera nesta situação, para depois falarmos também com o Nuno. Nenhum jogador paga nada. Nenhum jogador do Santa Clara paga qualquer mensalidade. E em relação aos contratos de formação, qual é o contrato de formação? Aquilo que recebemos do governo representa de 5 a 10% das despesas anuais com a formação. Exato, isso são os apoios do governo regional, não é? Para a formação. A formação, sim. E se tem alguma estratégia no que diz respeito a fazer contratos de formação com os atletas de forma a proteger esse vínculo com o clube também? Sim, nós como somos a entidade formadora temos essa possibilidade e temos atletas com contratos de formação e muito provavelmente este ano acionaremos mais 1 ou 2 ou 3 contratos de formação. Jogadores que estão connosco já há algum tempo, que nós achamos que têm qualidade, dando-lhes os patamares competitivos sustentáveis para um dia mais tarde ter a oportunidade de representar o Santa Clara na equipa profissional. Ora bem, Nuno Nareia, portanto, mensalidades, apoios do Governo Regional à formação e os contratos de formação, qual é a estratégia? Portanto, estas 3 coisas. E o Colégio do Marítimo, que o Tiago falou. Portanto, 4 coisas. O colégio do Marítimo é um orgulho nosso, portanto, é o único clube em Portugal que tem um colégio. Portanto, é de facto brilhante. Portanto, é uma ideia do nosso presidente e, infelizmente, não nos deixam ter mais do que o primeiro ciclo. Portanto, porque seria excelente nós termos o segundo ciclo e por aí fora. Bom, há uma grande interligação entre nós e o colégio, portanto, muitos dos nossos miúdos estão lá, na escola, do primeiro ciclo, e mais importante do que isso é que temos a disponibilidade de usar os professores do colégio, portanto, o diretor do colégio, o professor Rui Osório, disponibiliza os professores do colégio para explicação, estudo acompanhado aos nossos atletas que tenham mais dificuldades na escola. Portanto, isto é sempre, quando nós identificamos algum atleta com mais dificuldade na escola, falamos com os pais, caso que eles queiram ter algumas explicações ou estudo acompanhado para o fazer. Infelizmente, raramente utilizam esse serviço do marido. Mas pronto. Agora, outro aspecto que me referiu das mensalidades. Sim, as nossas escolinhas pagam uma mensalidade ao clube. Depois os benjamins infantis iniciados e até os juvenis pagam. Eu não vou dizer que é uma mensalidade porque no fundo é pagar o equipamento, porque eu não tenho qualquer tipo de problema de dizer. Por exemplo, os benjamins pagam 20 euros, mas têm direito a um fato de treino e a um kit de treino. Os infantis pagam 5 euros, têm direito a um kit de treino. Os iniciados pagam 5 euros por mês, têm direito a um kit de treino, portanto, e os juvenis igual. Portanto, só a partir dos júniores é que já não pagam. Os apoios do governo, portanto, de facto, talvez deve ser o nosso maior patrocinador. Aí tem que louvar, portanto, o governo regional apoia bastante o desporto na Madeira. Os campos na Madeira são fantásticos, portanto, todos os clubes têm umas infraestruturas boas, não há pelados aqui na Madeira. Tem boas condições, o governo regional teve uma política desportiva e continua a ter muito boa e é talvez dos nossos maiores patrocinadores e que nos ajuda bastante. Mas, por exemplo, e também é uma política deles, mas cada jogador que nós tenhamos fora da região somos penalizados a nível do subsídio. É logo uma das questões que nós, por isso é que eu disse, quando vem um atleta de fora, nós temos que ponderar sempre muito bem, porque tem que ser mesmo uma mais-valia. Contratos de formação, nós temos alguns jogadores, bastantes jogadores, a partir dos iniciados que têm contratos de formação, aqueles atletas que nós achamos que têm potencial para integrar o nosso futebol profissional, é proposto um contrato de formação. Nuno, o Rui até fez esta pergunta mais que uma vez, portanto não conseguia fechar sem a lançar. O Marítimo, tendo em conta que tem a formação dispersa por alguns campos, há problemas na passagem daquela mística do clube? Obviamente que se tivéssemos uma academia era melhor e era mais fácil. Não temos, mas temos que dar boas condições de treino aos nossos atletas, por isso é que temos mais campos.
A mística é dada pelo treinador, a mística é dada pelas reuniões que há com a coordenação. Portanto, aquilo que é transmitido aos atletas é em qualquer campo. Portanto, seja em qualquer campo, embora não estejamos a treinar no campo nosso, transmitimos aquilo que é ser jogador do Marítimo, que é isso que nós tentamos sempre fazer com os nossos treinadores, que façam fazer passar aos atletas que tenham um orgulho enorme e saber o que é vestir aquela camisola e o peso que tem aquela camisola. Portanto, é importante que um atleta, quando veste aquela camisola, perceba que não é só uma camisola que está ali, é uma camisola que milhares e milhares de pessoas adoram e que gostam, e que tem que ser um exemplo. Portanto, a partir do momento em que ele tem aquela camisola vestida, ele tem que perceber que está a representar um clube e uma região, não é? Quando nós também vamos para fora. Portanto, isso o jogador tem que sentir isso e tem que perceber isso e tem que saber exatamente o que é ser e o que pode ser, o que pode fazer para dignificar sempre esta camisola, porque tem que sentir um orgulho. E agora tivemos não sei se viram, tivemos um direto do nosso Facebook onde esteve o João Luís, portanto, um antigo jogador nosso e treinador agora, e teve o Nanu, um jogador agora do futebol profissional, e teve o Gonçalo Luís, um dos nossos atletas com excelente potencial, e fiquei muito orgulhoso em ver as palavras do Gonçalo, porque ele, no fundo, sem nós dizermos nada, como é óbvio, ele conseguiu dizer ali na entrevista, e se vocês tiverem a oportunidade de ver, ele disse coisas porque são mensagens que são transmitidas, e que ele é um atleta que está lá desde os 3 anos, portanto, e as frases que ele disse são frases de quem no fundo bebeu aquilo que nós tentamos que eles bebam ao longo destes anos, que é essa tal mística que foi feita essa pergunta do que é ser jogador do Marítimo. Nuno, última questão para si, daqui do público, e também que é a mesma para o Luís Pires, depois tem outra para o Luís Pires, temos mesmo que fechar. Diz o Pedro Barbosa, e o que o Pedro Barbosa diz é verdade: no continente, os treinadores de formação, no geral, não são bem remunerados, tendo em conta o seu trabalho a nível formativo. Gostaria de saber, o Pedro, se nas ilhas existe a mesma realidade. Vamos lá ver, eu sempre me dediquei à formação, portanto, sempre. Portanto, eu considero-me um profissional da formação e muitas das vezes, e felizmente tive alguns convites para entrar no futebol profissional, nunca aceitei, porque a minha vocação, eu acho que é mesmo a formação, não é o que me dá mais prazer, e o que me dá mais prazer é mesmo olhar para a televisão e ver antigos atletas meus, ou vê-los chegar ao futebol profissional, no Marítimo, é aquilo que me dá maior prazer. Agora, eu entendo perfeitamente, tanto os nossos treinadores, a maioria dos nossos treinadores, tanto nós temos treinadores a tempo inteiro, nós temos no clube, temos, como eu disse, tanto o pessoal que está na coordenação comigo são todos profissionais, são todos a tempo inteiro, mas temos também outros treinadores que estão a tempo inteiro no clube e esses têm um contrato profissional, mas temos outros treinadores que estão, a maior parte, a maioria, como é óbvio, que estão num part-time, têm as suas profissões, muitos deles estão a dar aulas, outros têm outras profissões e depois vão dar os seus treinos, e aí tem um subsídio apenas para as suas despesas, tem uma ajuda de custo. Luís Pires, a realidade em relação aos treinadores de formação, aos pagamentos, e depois tenho uma última questão para si também, colocada aqui por alguém que nos segue, que também tem a ver com a realidade dos Açores, mas primeiro esta, da remuneração dos treinadores de formação, não é? Pronto, nós temos apenas um treinador que é profissional do clube, também faz parte da equipa técnica profissional. Depois ninguém é profissional. Temos todos outra atividade, como o meu caso também, e gostava que os treinadores que temos à disposição fossem mais bem remunerados, mas porque acho a função deles é muito importante e deviam ser mais remunerados, mas atendendo ao contexto, acho que são bem remunerados. Luís, a última questão do Pedro Levita Borda, que foi diretor desportivo de um clube açoriano na última época e conhece mais ou menos a realidade. Ele está a dizer que um dos problemas de formação dos Açores são os campeonatos desorganizados, no aspecto em que há equipas a jogar à semana e depois, se for preciso, ficam 3 fins de semana sem jogar, por exemplo. É um problema realmente esta questão dos calendários? Não, em relação ao pessoal de formação, não. Não concordo com o que disse o Pedro Taborda. Pedro Taborda, não concordo, não. São bem organizados e o papel da Associação de Futebol de Ponta Delgada tem sido muito importante. Aliás, como o Nuno referiu há pouco,
o processo de certificação das entidades formadoras ajudou o Santa Clara a crescer bastante, com a ajuda dessa mesma equipa de avaliação da Federação Portuguesa de Futebol e também com a ajuda da Associação de Futebol de Ponta Delgada. E os campeonatos do futebol de formação são bem organizados e nunca passamos o máximo durante o ano todo. É um fim de semana sem jogo, que é o fim de semana do Natal. Este ano nem é o fim de semana a seguir ao fim de ano, até nesse fim de semana houve jogo, ou seja, o Pedro está muito longe da realidade do futebol açoriano. Muito bem, meus senhores, gostava de ter tempo para mais, mas não temos. Tiago Quaresma, Rui Pedro Vasconcelos, obrigado. Rui Pedro, de antemão, em nome dos restantes 4 do painel, parabéns antecipados, que assim já ninguém precisa te ligar à meia-noite. Tenha um dia feliz. Parabéns. Isso dá azar, para dar azar. Parabéns, mas só para amanhã. Não dá nada. Foi por isso. Luís, não vou vestir nada, pega. Coisa ruim, esquece. E obviamente agradecer ao Nuno Maré e ao Luís Pires pela disponibilidade, pela abertura com que o fizeram para esta partilha e desejar boa sorte no vosso trabalho, que é muito importante para o futebol nacional. Fica aqui a semente que é preciso ver mais jogos em loco das equipas madeirenses. Exatamente. E quando for à Madeira, ao Nuno, é para ver uma poncha, e ao Luís é para o cozido, levas mais fornos. Está combinado. Está combinado. Um abraço. Aproveitar e desejar as boas felicidades aos dois, porque sem dúvida alguma é um grande desafio ser coordenador de futebol formação numa ilha, com as dificuldades todas que falamos aqui. Portanto, as maiores felicidades quer para o Luís, quer para o Nuno, e os parabéns antecipados ao Rui, mas nós ainda vamos ter tempo para festejar com ele. E eu também deixo-me mandar um abraço ao Luís e ao Nuno. Se a autarquia vos ajuda, deixem lá as mensalidades. Era só isso. Sabes que nós aqui os clubes cobram as mensalidades porque as autarquias não ajudam. Algumas. É para comprar os equipamentos. Então está bem. Olha, mas está combinado, uma poncha na Madeira e um cozido nos Açores com o Luís. Eu vou na mala. E umas tripas quando vocês vierem cá ao Porto. Exatamente. Um abraço, foi um tempo muito bem passado com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigado. Um abraço.